Positivas, tudo bem com você? Começando mais uma edição do nosso Não Assista Esse Programa. Essa sementinha que vai fazer você prosperar, você expandir sua consciência. Lembrando que a gente não faz nada por você, a gente só leva conhecimento aí. Quem vai fazer sua parte é você. E hoje eu tô igual a professora aqui, ó, porque hoje eu não posso errar de jeito nenhum, tá? Mas antes de começar, se inscreva, compartilha, comenta, vem pra cá que o papo é muito bacana. Hoje estamos recebendo aqui a professora Lúcia de Fátima, do projeto Português de Letra. Eu estou morrendo de medo aqui, porque se eu falar uma coisa errada, hoje o bicho vai pegar. Então já pega esse link e já passa aí pro seu pai, pra sua mãe, pro seu filho, pro seu aluno, pra sua professora, porque que é um projeto muito democrático que simplifica o português. A professora aí, que seja, o português seja algo popular. Devia ser popular, né? Que a gente poderia dedicar mais ainda, né? À leitura, que é algo transformador. Mas sem enrolação, porque se eu falar demais eu posso errar alguma coisa e a pessoa pode me corrigir aqui, né? Tudo bem, professora? Tudo ótimo, Tiago. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Quero te agradecer pela confiança em meu trabalho. Eu amo falar sobre língua portuguesa, amo falar sobre comunicação. E estar aqui falando disso hoje, para mim, é uma honra. Eu adoro. Então, eu que agradeço, né? Gastar o nosso tempo. A gente desenvolveu um trabalho muito bacana, a Ativa FM, né? Que trazia os insights lá de português, né? Que é muito bacana. Então, isso. Professor, primeira coisa, por que você escolheu ser professora e da matéria português? Olha, eu me lembro... e isso é uma memória minha mesmo, assim, depois minha mãe pôde confirmar, mas eu me lembro de muito pequena brincando de casinha com as minhas amigas, e elas sempre tinham as bonecas e os ursinhos, e elas utilizavam ali para brincar de casinha mesmo, cozinhar, fingir que estava dando de mamar, algo nesse tipo, e eu juntava todas as minhas bonecas, os meus ursinhos, e fingia que estava dando aula para elas. Eu fingia que tinha um quadro na parede e ficava ali fingindo que estava dando aula para elas. Então, eu acho que essa sementinha do saber, do ensinar, do trabalhar com essa propagação do saber, ela já existia ali antes mesmo de eu aprender a ler e a escrever. E aí, depois que eu entrei na escola, o professor é a primeira profissão que a gente tem contato, assim, de admiração, né? Então, quando eu olhei para as minhas professoras, eu tinha certeza de que era aquilo que eu queria fazer. E no decorrer, assim, da minha vida escolar, eu sempre gostei de escrever muito, sabe? Aquela redação de como foram suas férias. Eu sempre adorava e eu via que isso era um diferencial porque tinha muita gente que não gostava. Mas eu era completamente apaixonada por tudo voltado para a escrita, para a leitura, para as regras gramaticais. E na minha quarta série, que é o antigo, que agora mudou, né? Não é mais série que fala. Mas na minha quarta série da época, eu abri uma gramática, a gente aprendeu sobre advérbio e tinha ali uma tabela dos advérbios e uma coisa muito bem organizada, as regrinhas ali. E eu me apaixonei por aquilo. E eu tinha certeza de que um dia eu ia utilizar aquilo para alguma coisa e hoje a gramática faz parte da minha vida diariamente. É uma grande paixão. Ah, beleza. Peraí, corta aqui para mim. O meu amigo Fagner, com F, falei certo. Aí, ó. Tá perguntando o que é advérbio. Advérbio. Fábio. Advérbio, olha só, o prefixo ad, ele significa junto. E vérbio, verbo. Então, advérbio é aquilo que vem junto do verbo. Quando ele está perto do verbo, ele vai intensificar ou modificar o verbo. Por exemplo, Fagner vai dizer assim, olha, hoje eu cheguei e eu dormi muito. É a cara dele, você acertou. O dormir é um verbo, né? E dormir é normal. Agora, se eu disser eu dormi muito, essa intensificação, ela modificou o verbo. Se ele disser eu dormi pouco, eu dormi cedo, eu dormi tarde. Então, todos esses que acompanharam o meu verbo, eles são advérbios, que é uma classe gramatical. Nós temos 10 classes gramaticais na língua portuguesa. Tá vendo? Isso que você aprendeu hoje, vai conhecer a professora e aprender português hoje. Já se inscreva, compartilha, comenta, vem pra cá que o papo é muito bacana. Ô, professora, você acha que a carga horária da língua portuguesa é pouca hoje na nossa carga horária de estudo? Não, eu acredito que ela seja suficiente, mas eu acredito que tenha que mudar a questão da ordem
desse ensino, assim. É até uma crítica que eu tenho lugar de fala por ter trabalhado em escola, né? Então, você pega uma gramática que você aprende ali as classes gramaticais separadamente de orações, de frases formadas. E isso não é uma coisa muito eficaz. Por quê? Quando eu aprendo o substantivo, que é aquilo que dá nome às coisas, o substantivo na morfologia, que é a parte da gramática que estuda as formas, ele é muito importante. Ele é como se fosse um núcleo, assim, como se as coisas girassem em torno dele. Na sintaxe, a gente tem o sujeito, que é aquilo do que a gente se fala. Por exemplo, o Fagner dormiu muito. Fagner seria o meu sujeito. Só que Fagner, na sintaxe, que é o meu sujeito, tem tudo a ver com o substantivo próprio, que é o nome de pessoa. Só que na gramática, quando você abre, você tem substantivo ali na página 16 e você vai aprender sujeito na página 140. Então, são coisas muito separadas que, na verdade, poderiam muito bem serem ensinadas de forma conjunta. E isso ajudaria a criança, o estudante e até o concurseiro que seja depois a assimilar essas nomenclaturas de uma forma mais tranquila, a tirar de letra, né? Por isso veio o nome português de letra, né? A língua portuguesa, eu acredito que o mínimo que as pessoas esperam de nós é que a gente tire o nosso próprio idioma de letra. É difícil, né? É difícil, mas é o mínimo que esperam em qualquer profissão, né? Ainda que você tenha esse conhecimento de outras línguas, né? Tirar de letra o seu próprio idioma é o mínimo que as pessoas esperam. E eu acho importante a carga horária em si, mas eu acredito que essa importância de trabalhar de uma forma mais conjunta, de analisar essa grade e de conseguir também trabalhar aí a interdisciplinariedade, tudo isso contribui muito para que o aluno consiga enxergar nas outras matérias também a língua portuguesa. E professor, então, assim, pelo que você falou, você acha que o professor está no automático, então? Porque, pelo que eu entendi, ele tem espaço para poder fazer essa transformação? De vez de seguir aquele roteirozinho, ele pode adaptar e estudar tudo de uma forma diferente? Ele tem espaço dependendo da escola, dependendo da grade que ele precisa obedecer, dependendo do plano de aula, do plano de curso. Isso vai depender bastante da escola. Por isso que muitas vezes essa liberdade de dar aula fora da sala de aula, ela é um pouco mais apaixonante, um pouco mais encantadora. Mais livre, né? Mais livre, né? O método português de letra ele foi criado com esse intuito de você conseguir aprofundar os seus conhecimentos sobre a língua portuguesa de uma forma mais livre e de uma forma mais acolhedora, né? Eu sempre digo para os meus alunos, não tenham medo das nomenclaturas. Nós somos muito maiores que isso, né? Muitos alunos chegam até mim e dizem, olha, eu não aguento ouvir falar oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tudo isso dá um nó na minha cabeça. Só que quando a gente vai aprendendo aí pontualmente o que cada nome significa, entendendo o sentido daquilo e não só o conceito, a gente consegue fixar melhor esse conteúdo e dominar melhor esse conteúdo. Então, eu não posso te dizer que todos os professores estão no automático, porque eu conheço professores maravilhosos que conseguem aí tornar a sala de aula um palco mesmo, trazer ali o dinamismo, a praticidade, mas infelizmente a gente tem algumas grades curriculares, algumas coisas que a gente precisa obedecer e que limita. E tudo aquilo que limita não consegue atingir muito o objetivo principal, né? Que é o objetivo de você expandir o seu conhecimento até mais que o seu professor. Ter aquela troca com o seu professor diariamente, né? Ter essa liberdade. E assim, né? Pelo menos o que eu sinto, né? Você que está no dia a dia, parece que as pessoas esperam ficar velhas para poder dedicar mais à questão do português, Sim. né? Eu lembro que eu tinha uma professora, mandar um abraço para todas as minhas professoras de português, elas tentaram, né? Eu que fugi algumas aulas, né? E dormi em outras, né? Mas assim, qual a idade que você aconselha quem está nos assistindo, o pai que está nos assistindo, a dedicar mais tempo a aprender o português? 1 ano, 2 anos? Qual é a faixa etária mais crítica, assim, que vai fixar aquele hábito de estudar, de ler? Eu acho que o hábito da leitura ali, a criança tem, né, entre 3, 4 anos mais ou menos, ela já inicia o processo escolar e a leitura entre 5, 6 anos, por aí.
Mas a parte gramatical em si, a regra, porque até então, quando ela aprende a ler e a escrever, ela tem essa consciência ali do próprio idioma, ela já começa a criar essa consciência. E você consegue perceber isso em momentos até muito engraçados mesmo. Por exemplo, a criança que fala eu sabo em vez de eu sei. Por que ela fala eu sabo? Porque quando ela diz eu falo, termina assim. Então, ela já consegue construir essa consciência da língua portuguesa na mente dela. A parte gramatical em si, que ela precisa aprofundar ali nas regras, eu acredito que seja entre o 5º e o 6º ano, que a gente tem aí uma ruptura mesmo de um processo não só na língua portuguesa, como em outras matérias também. Então, a partir desse momento, acontecem muitas coisas que a criança consegue assimilar de uma maneira mais fixa, mais definitiva, e é aí que a gramática entra. Mas o pai, que não teve uma base boa, a mãe, o tio, enfim, é super acessível a língua portuguesa para a gente hoje. Eu consigo defender isso porque eu tenho alunos que com certeza mudaram a vida, transformaram a vida por meio dessa crença de que a língua portuguesa serve para ser dominada. E se nós nascemos falantes natos da língua portuguesa, que é aí uma das mais difíceis, né? Se nós nascemos falantes natos dessa língua, significa que a gente já está à frente de muita gente. A gente tem muita vantagem aí. E quando os pais se abrem para esse aprendizado, independentemente da idade que eles têm hoje, eles conseguem esse aprofundamento. Não é uma coisa que você olha e fala, eu deveria ter começado naquela época. Cada pessoa tem a sua história. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Cada pessoa tem o seu estilo de vida. Muitas pessoas não tiveram uma base boa, a própria escola não ofereceu aquela base que seria a base esperada, né? Então, nunca é tarde. Por quê? Porque já é a língua que você fala. Então, isso já traz para você uma facilidade, uma vantagem enorme. E eu costumo dizer que a língua portuguesa é o nosso laboratório de vida. Por quê? Você fala o tempo inteiro, você escreve. Hoje, com as redes sociais, você escreve o tempo inteiro. E isso é muito importante para a gente treinar no nosso dia a dia, né? O nosso próprio idioma. Então, independentemente da idade, você consegue ali ter acesso a essas regras e estabelecer um contato cada vez mais apaixonante, cada vez mais encantador, cada vez mais com entusiasmo de sentir ali o seu próprio idioma sendo dominado por questões que você não esquece mais. E assim, né, professora? As pessoas têm que começar a entender que o estudo é um investimento que você faz, né? Acho que quanto mais você aprende, dedica a algo, for português, outra matéria, ou algo específico, sim, você é o mais que ganha mais. Ó, cuidado, hein? Você que ganha mais com isso, o mais né? beneficiado, né? Então você começar a entender que não existe o tempo, igual eu falei para você, né? Por exemplo, tem um pessoal que faz caminhada, que é os Caminhantes Livres, mandar um abraço pro pessoal dos Caminhantes Livres. E aí tinha uma senhora que caminhava com a gente, né? Ela tinha 59 anos de idade. Uhum. E aí ela estava estudando, passando concurso público. O pessoal, tipo, ficava mangando a cara dela, né? Sim. Fazendo bullying hoje, né? Sim. E ela foi passando no concurso com 61 anos de idade. Mangando é uma expressão pernambucana. Mangando. Aí, tá vendo? Mangar. Eu adoro, eu utilizo. Então, assim, ela, com 62 anos, ela passou no concurso e foi. O pessoal, mas vai aposentar. Não, mas porque era a vontade dela, né? Isso me emociona, assim, me emociona muito. Todas essas reportagens, assim, que eu vejo, senhores com uma idade um pouco mais avançada, correndo atrás do seu sonho, e esse sonho tendo a ver com conhecimento, isso, assim, me desmonta, é uma coisa linda. E assim, né, professora, não existe evolução sem buscar o conhecimento. Não existe. Né? E eu costumo dizer isso aos meus alunos, o conhecimento, ele é a única coisa que ninguém pode te roubar. Então, você precisa valorizar aquilo que vai ser seu para sempre, que você vai construir e que ninguém vai poder tirar de você. E eu acho que é a única forma de quebrar as barreiras da desigualdade. Por exemplo, temos, agora eu esqueci do letrado lá que é juiz, que começou também, né, de baixo, do Minha na Rua. Uhum. Acho que é Gilmar Mendes, não lembro, que era o moreno lá, que acho que até aposentou um tempo atrás, que teve essa história de quando só para romper, só através do conhecimento, né? Sim. Outra coisa, você está falando de celular. Você acha que celular ajuda ou atrapalha? Eu acredito que ele pode ser um forte aliado. Depende da pessoa que está usando, né? O celular ele tem que servir a nós e não a gente servir a ele.
Então, a gente precisa trabalhar uma consciência, né? Nessa nova mentoria agora do português de letra, que é voltada para a comunicação no dia a dia, o celular é o nosso instrumento de treino diário. Então, você vai escrever ali o porquê, você não vai escrever PQ. Você vai escrever um dos 4 porquês mesmo, para poder treinar ali a sua ortografia, a sua gramática de acordo com o seu aprendizado. Então, na gravação de um áudio, independentemente da pessoa com a qual você está se relacionando ali, você precisa ter um tipo de etiqueta. Né? Você não fala no grupo do trabalho do mesmo jeito que você fala no grupo da família. Você não encaminha uma mensagem para o seu irmão, para o seu amigo, do mesmo jeito que você encaminha para um cliente, né? Então, eu costumo dizer que a língua portuguesa ela é uma roupa. Ela é a sua vestimenta. Você não vai para a igreja com a mesma roupa que você vai ao clube, né? Então, não tem isso de ser melhor ou pior. Tem a questão de ser adequado, de ser correto, de você ter ali uma linguagem consciente para aquele momento. E me dói muito, assim, saber que muitas pessoas que possuem uma característica de competência no profissional, elas deixam de conquistar patamares ainda maiores por escorregarem na língua portuguesa. Essa é a minha maior dor, assim, porque eu vejo que é realmente uma perda. Eu sinto isso com muito pesar. E eu costumo trabalhar isso para mostrar para essas pessoas que, independentemente da relação dela com a língua portuguesa, que foi, né, antigamente, a partir de agora, ela pode transformar isso num trampolim. Pode utilizar e alavancar a carreira dela por meio desse instrumento, desse maior instrumento da comunicação nacional, que é a nossa língua portuguesa. Então, por que não utilizar o celular, as redes sociais, né, a nosso favor, nesse sentido de sempre tentar ser consciente? Você não precisa acertar em tudo, né, porque aí vem muito aquele medo do erro, como você começou falando, né? Tenho medo de errar, tenho medo de falar errado, de escrever. Eu acho que a gente precisa ter medo de não ter interesse por aprender. Porque o medo de errar, ele é natural. O erro é natural. Mas quando a gente tem a consciência de que a gente aprende de uma vez por todas, de uma forma definitiva, e consegue estabelecer uma comunicação consciente, não é uma comunicação perfeita, é uma comunicação consciente. Você ter certeza das suas ideias, das suas expressões e conseguir externar essas suas opiniões de uma forma assertiva. Isso faz com que você alcance patamares inimagináveis. E assim, pessoal, para não esquece, se inscreva, compartilha, comenta, hoje que é nosso quadro Não Assista esse programa com a professora Lúcia de Fátima, que tô até tremendo a base, porque eu sou ruim de português pra caramba. Quero mandar um abraço pro pessoal do Cicobi da F1000, a melhor agência do Brasil, pessoal. Você que é empresário, você que é empreendedor, você que é síndico, você que é professor também, fique à vontade. A melhor agência do Brasil, o Cicobi da F1000, fica em Taguatinga Centro aqui. E hoje um papo muito bacana falando sobre a importância da gente se dedicar mais ao português, né? E aí eu ia falar o seguinte, né? Que é essa questão da gente começar a fazer e vai melhorando, né? Eu lembro que um tempo atrás também passei uma fase meio ruim, meio depressiva, e eu lembro que eu escrevia textos motivacionais. Que legal. Escrevi muitos textos motivacionais, e aí eu botava no LinkedIn na época e botava também no Facebook. E aí eu conheci uma pessoa maravilhosa que é a Kelly Rodrigues. Mandar um abraço à minha amiga Kelly Rodrigues. Inclusive, anos depois, ela é coach, eu fui coach dela, me ajudou bastante. Que legal. A alavancar minha carreira na área de gestão de profissional de condomínios, né? E eu lembro que ela falou assim, pô, Thiago, vocês é muito legal, eu posso fazer umas correções? Eu falei, fica à vontade. Né? Então, assim, é entender que a gente não nasce pronto. Com certeza. A gente vai aprendendo, a gente vai qualificando, e a gente entender que é um investimento que você faz. A partir eu vou pagar um curso de português de letra, vou fazer algo, tudo que você adquire vai elevar seu nível, vai abrir a sua mente. Outra coisa, é fazendo que a gente vai aprender. E eu lembro que eu aprendi com a professora aqui, o é com acento, que é o C, né? Sim, eu escrevi errado pra caramba, né? E outra coisa que eu aprendi também, eu aprendi com um professor sábio, que falava assim, lá na minha pós-graduação, meu amigo Fagner com F. Agora não vou errar nunca mais. Nunca mais. Graças ao português de letra, né, segue @português de letra, né? Aí, que eu sempre tive até hoje eu tenho muita vergonha de escrever, né? Pô, vou errar, não sei o que, aquela coisa toda, né? E aí a pessoa fala assim, simplifica. Sim. Então, para que você vai escrever uma coisa de 30 linhas, diminui para 15. Sim. 10, seja objetivo. Quanto mais você escrever, senão que você vai errar menos. Com certeza, você não precisa ser rebuscado, né, para ser correto. Você pode ter uma comunicação ali direta, assertiva, curta. Não.
Exatamente. Vamos pensar. Né, professor? Exatamente. E essa questão do que você falou da vergonha, é importante a gente falar sobre o constrangimento que muitas vezes ocorre, né? Muitas pessoas que não tiveram uma base boa de língua portuguesa, ou que até tiveram, mas por falta de consciência, né? De que aquilo realmente seria importante, não seguiu ali uma linha definitiva de linguagem, enfim. Acontece muito de alunos chegarem até mim e falarem sobre traumas mesmo com a língua portuguesa. E isso é uma coisa realmente muito triste, porque acaba limitando muitos profissionais, né, E assim, nessa né, área. o que eu penso? Não tem como você abandonar. Porque você falou, você vai nascer falando português e morrer falando português. Não tem como você falar, vou deixar isso de lado. Não gostei. Não tem como. Tipo matemática, não. Química, Sim. não. Isso aqui não tem jeito. Você vai conviver o resto da vida com isso, né? Com certeza, com certeza. E eu gosto muito de dizer para o lado do professor, né, que a gente precisa ter essa postura sempre acolhedora, uma postura nunca de julgamento. O português de letra, no Instagram, eu recebo quase que diariamente, assim, alguns memes, né, algumas questões voltadas ao erro de português. E eu acolho aquilo, mas ao mesmo tempo eu não reposto e eu não posto coisas do tipo de erro. Eu faço o contrário. Eu posto quem está acertando, quem está tirando de letra. O intuito é esse, é elevar quem tira de letra. Até porque aquela pessoa que errou, ela vai ter a possibilidade de aprender, né? E Basta a gente querer, precisa, né? com certeza, e a gente precisa corrigir de uma maneira amável, de uma maneira gentil, né? Eu não acredito em conhecimento sem conexão. Eu não acredito em educação sem conexão. Então, quando a gente está diante de um aluno que a gente está ali propagando o saber a ele, e aquilo vai ser uma troca, porque a gente também aprende bastante, a gente precisa ter essa visão gentil de olhar, de acolher aquele erro, de ensinar da melhor maneira possível, com carinho, dando sentido àquilo, e fazer com que ele não esqueça mais, né? Então, eu preciso fazer com que o meu aluno deposite em mim aquela certeza de que eu vou acolher, independentemente da maneira como ele fala, independentemente da maneira como ele se expressa, tudo aquilo que vem dele até a mim, eu preciso transformar em sabedoria. E eu acho que esse é o grande motivo de ser professor, né? Você dá sentido a outras vidas, acolhendo com gentileza. A correção, ela é um ato de amor. É verdade. Porque não é para diminuir, é para elevar, né? É para elevar. E igual eu falo, a gente é um ser que está em construção, sempre, Exatamente. Né? Está errando, corrigindo, vai. Tem que ter essa consciência que é um processo de melhoria. E aí fica um insight bacana, eu falo porque eu já fui gestor há muitos anos, já passei por isso, de talvez não ter um cargo em certas empresas devido, talvez, à forma de se vestir, a forma de falar. Sim. Que quem está aí na liderança, liderando pessoas, dono de empresa, paga um curso para os seus funcionários. Por que não? Se você quer que eleve o nível da qualidade que as pessoas estão trabalhando ali, invista nisso. Exatamente. Na verdade, porque assim, uma coisa é igual você falou, a pessoa tem caguete, ou não teve como talvez aprofundar, mas tem a força de vontade. Com certeza. E aí eu vou eliminar. Porque aí o que você faz é o acolher. O que faz a diferença é o acolhimento. É o acolhimento, né? é o Então, abraçar. Fica uma dica aí para quem está nos assistindo. Você que é professor, dono de empresa, você que é líder, por que não pagar? Sim. Né? Por que não investir nesse profissional para ele poder evoluir? Porque o que eu percebo assim, de tanto fazer rádio, né? Para quem não sabe, eu também sou gestor profissional de condomínios, que é o famoso síndico profissional. A gente percebe que a comunicação é fundamental para a vida e para a gente mesmo. Sim. Como é que eu comunico comigo mesmo? Né? Como é que eu vou mudar essa realidade se eu não tenho essa comunicação boa? E com o meio também. Então a gente peca muito com essa questão da comunicação. E quanto mais você aprimora, melhor os resultados, né? Para você e para quem está ao redor também, né, professora? Com certeza. E com esse conhecimento, a gente trabalha também, eu trabalho com empresas no sentido de consultorias, né? E a gente consegue verificar ali logo de cara a mudança na autoestima dos funcionários nesse momento, né? Porque como é um investimento para si e é algo que ele não vai perder, que ninguém vai roubar dele nunca, ele trabalha com muito mais autoconfiança, né? Ele trabalha com muito mais segurança de quem ele é. Né? Você leva. Autoestima. A língua portuguesa, ela tem esse poder de te dar credibilidade, né? Além de toda a questão da saúde em si, né? Estudos assim comprovam como você aprender os sinônimos, né? Que é para estender aí o seu vocabulário, falar palavras de maneiras diferentes, diversas, como as suas sinapses, né, neurais, elas são ativadas, como você consegue
consumir mais conhecimento, à medida que você consegue consumir mais conhecimento, você consegue evitar questões de doenças, mesmo que hoje em dia, infelizmente, são muito comuns, né? Então, você consegue regredir aí nessa questão das doenças voltadas para o Alzheimer, né, para a própria demência, afasia. Então, quando você estimula o seu cérebro, a sua mente, a utilizar a sua extensão de vocabulário no seu dia a dia, você está estimulando o seu músculo cerebral. Fazendo investimento no cérebro, né? Exatamente. E à medida que você recebe tudo isso, não só na questão da saúde, tem essa questão da sua credibilidade. As pessoas param mais para ouvir quem sabe falar, verdade, quem sabe escrever, né? E isso está ao alcance de qualquer um. Hoje em dia, quem tem um celular tem uma mentoria do Português de Letra. Quem tem um celular tem um vídeo, tem uma dica, tem uma leitura ali. Então, o que hoje eu gosto de realmente pregar, de incentivar, não é você olhar para trás e ver quantas coisas você deveria ter feito para ser uma pessoa melhor hoje. É você olhar hoje esse tanto de informação, esse tanto de acesso que você tem e como você pode se tornar uma pessoa melhor por meio disso. Basta querer, né? E não é melhor... pegar um pouquinho ali, se eu pegar seu Instagram, uma postagem por dia e vai lendo, vai botando em prática, você vai aprendendo, vai evoluindo, né? Com certeza. E não é melhor que o outro, é melhor que ontem, né? É melhor que você mesmo no dia anterior. Então, quando você começa a se enxergar dessa maneira, você aprende mais, você fica mais aberto para o conhecimento e ele começa a fazer parte de você de uma maneira mais natural. Né? É isso aí, estamos aqui hoje com a minha professora Lúcia de Fá no projeto. Não assista esse programa, já se inscreva, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito bacana, professora. O meu amigo Fagner com F, acho que ele fugiu muitas aulas, está perguntando o que é sinônimo. Falando aqui no meu ponto aqui. O sinônimo é uma palavra que é similar a outra. Tá? Então, quando você quando você vai escrever uma palavra, lembra dessa dica que você recebeu de, em vez de escrever muita coisa, simplificar? Então, vamos supor que você esquece a forma como você escreve alegria. Então, você pode ao mesmo tempo colocar ali uma outra palavra que tenha o mesmo sentido de alegria. Em vez de dizer que alguém ficou alegre, você pode dizer que alguém ficou eufórico, que alguém ficou contente. Olha aí, contente e alegre são palavras sinônimas. Não existe o sinônimo perfeito, que é aquela palavra que é exatamente a mesma 100%. Coisa que a outra, 100%. Mas os sinônimos, eles são muito de fácil uso, principalmente para quem vai fazer redação, e aí fica com a pulga atrás da orelha da forma como vai escrever tal palavra. Utiliza o sinônimo. Na dúvida, utiliza o sinônimo, que aí não vai ter erro. Eu vou confessar para vocês, na rádio eu faço toda hora isso. Porque eu falo assim, cara, não vou conseguir pronunciar essa palavra legal, eu vou procurar outra coisa aqui que é parecida, né? Não, e uma dica importantíssima para o sinônimo é para os vendedores, né? Para as pessoas que utilizam aí da linguagem da persuasão, né? Existe aí no marketing uma ideia de que você precisa sempre dar aquela atenção especial para o seu cliente, né? Olhar nos olhos, sempre aquela linguagem corporal, mas a gente não pode esquecer da nossa linguagem verbal. Então, quando você vai vender uma caneta, por exemplo, hoje em dia o adjetivo, né, a qualidade top, está muito em alta. Então, imagina que eu chegue para você e diga, Tiago, olha, essa caneta que está em suas mãos, ela é muito top, ela escreve muito top, nossa, ela tem um design top. 3 vezes eu disse top. Agora, se eu disser assim, Tiago, essa caneta que está em suas mãos, ela tem um design incrível, sensacional. Quando você escrever, ela vai deslizar sobre o papel e ela vai transformar aquilo que você escreve quase numa realidade tocável. Essa caneta, ela é fantástica. Quanto é que é? Vou comprar essa caneta. Eu acho que a professora também é vendedora, que ela manda bem pra caramba. Todo professor é vendedor. Todos nós somos, né? Todos nós. Então, com esse exemplo, eu posso te provar que você ficou muito atraído. Com certeza. Muito mais atraído pelo segundo anúncio, né? E o que eu utilizei aí? Sinônimos. E outra coisa importante, né? Isso eu aprendi no dia a dia, sabe? Eu vim de uma empresa multinacional, fui trabalhar numa empresa médio porte.
E eu comecei a falar, temos que economizar, não sei o que e tal. Eu lembro que o mecânico levantou a mão e falou, cara, não estou entendendo nada que você está falando. Eu falei assim, não, você tem que trabalhar mais, agora eu entendi. E também tem muito isso, né? Qual linguagem, para qual tipo de pessoa? Porque a ideia da comunicação é o outro entender. Exatamente. Não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, muitas vezes, você entender qual é o tipo de pessoas que estão ali, para você usar de forma mais adequada. Para se aproximar dele, né? Os professores, a gente tem, né? Essa característica de que somos pessoas sábias, né? Detentoras de conhecimento. Mas eu acredito que para que serve o conhecimento? Senão para você passar para o outro, né? Então, quantas vezes a gente se depara com professores que têm uma sabedoria incrível, que você olha e fala, meu Deus, aquela pessoa é muito inteligente. Mas você vai assistir a uma aula e você não entende nada. Então, você vê que ali falta a didática, que nada mais é do que uma comunicação assertiva, né? Você conseguir passar aquilo que você quer com uma linguagem de fácil entendimento. E é bacana, você lembrou agora que antigamente eu lia livros. Hoje eu também continuo lendo, né? Que antigamente. Mas eu lia e eu tinha aquele desejo, vou montar uma biblioteca e tal. Aí depois eu perdi o tesão desse negócio, sabe? Foi isso aí que eu comecei a emprestar os livros. Sim. E você quer ler? Toma aqui. Eu emprestava, você quer ler? Toma aqui e tal. Eu sempre andava com a mochila com os livros. Até hoje, né? E aí toma aqui, passa para ler. E que é bacana, depois aconteceu uma coisa legal, que a gente começou a conversar sobre. Ótimo. Tipo, você pensou, eu li o livro, e aí? Que tal coisa? O cara fez tal coisa, é legal. E começou a ter aquela interação, porque você aprende com o outro, né? Às vezes a pessoa tem um ponto de vista diferente, você começa a aprender mesmo, né? Agrega um com o outro. E era fantástico isso, eu achava muito legal. Apesar que a gente não devolveu os livros, mas tudo bem, não tem problema nenhum, não. Acontece. Espero que passe para frente. Acontece. Porque é exatamente isso, né? Não é o livro físico, mas é você poder conversar sobre. Sim. Que graça tem eu ler uma coisa... E guardar só para você. Né? Olha que desperdício. Isso sim seria um desperdício, né? E o conhecimento, ele é essa troca. O professor, se ele não servir para elevar o outro, para transformar o outro, para servir ali como um degrau mesmo, para que o outro suba, se eleve mesmo, ele não tem uso esse diploma, né? Eu sempre digo assim, no dia que um aluno meu disser que aquilo que eu falei foi... aquilo que ele aprendeu foi mais importante em si do que a própria matéria, né? Aquilo que ele aprendeu no sentido de entender, de ter consciência, e não aquilo que ele decorou para a prova. Então, quando eu ouço alunos meus falando isso, que aprenderam para a vida e não para a prova, isso para mim é o mais valioso, é o meu objetivo alcançado, assim. Porque a gente não pode nunca utilizar o conhecimento para ser um pedestal. Isso afasta demais o outro. E se a gente afasta o outro, a gente tem que rasgar os nossos diplomas. E a ideia da comunicação é aproximar, né? Não é criar distância, é aproximar. Com certeza, é exatamente o contrário. É aproximar, é criar conexão, é trazer o acolhimento, é respeitar a história, é fazer com que aquela pessoa consiga alcançar muito mais do que imaginou por meio do conhecimento. O professor fala uma coisa bacana, né? Para a vida. Você acha que o ensino hoje tinha que ser voltado mais para a vida? Mais para a vida. Sabe por que eu dou um exemplo para você, né? Eu já me relacionei com uma professora na época de história. E aí, fui vários déjà vu lá em casa, assim, tomando vinho, conversando com os professores, né? E eu falava muito sobre isso. Assim, a gente percebe que o ensino é voltado para quantidade, sim, não qualidade. Por exemplo, redação. Como é que a gente aprende, né? Você é diferente, né? Mas o Wagner aprendeu. Faz 20 linhas. A gente escrevia 20 linhas e ficava escrevendo, contando. Sim. Porque a gente queria atingir as 20 linhas, não a qualidade. Porque eu acho que fala assim, escreve 5 linhas. Escreve o que você der conta hoje. Aí vai escrever 3 com qualidade. Com conteúdo. Aí vai, exatamente, vai 5. Porque aí você esquece, daqui a pouco você vai escrevendo 30, 40, 50. Porque talvez a gente fica nessa cabeça, vou estudar para passar, não para aprender. E aí depois esquece tudo, né? Porque vira ali uma memória muito curta você aprender para aquilo. Quando você aprende a guardar no seu coração mesmo, a decorar nesse sentido, a palavra decorar, ela vem disso, né? De decor, é guardar mesmo no coração. O core é coração. Então, quando você decora algo, você guarda no coração. Antigamente, as pessoas acreditavam que o órgão responsável pela memória era o coração.
Não era o cérebro, por isso daí vem a etimologia da palavra decorar. Então eu sempre digo que é importante você decorar para a vida, porque existe também aquele sentido da palavra decorar de colocar enfeites, né? Então que tal você colocar enfeites no seu conhecimento? Aprimorar, né? Aprimorar Sinônimos, o seu tá vendo? Aprendi agora. Olha aí. Já tá tirando de letra, Tá Thiago. A gente, ó, meia horinha já aprendi um monte de coisa. Tá aqui. vendo? Então, quando a gente aprimora isso, quando a gente decora sabendo, né, tendo consciência do que é aquilo. Por exemplo, a gente aprendeu desde a infância, Fagner, eu quero que você confirme mesmo. Se lá na infância, quando vocês aprenderam a ler e escrever, vocês aprenderam que antes de P e B se escreve M. Certo, não isso foi? mesmo, verdade. Todo mundo tinha um quadrinho escrito isso, né? E a gente sempre escreveu assim. Alguém já se perguntou por quê? Antes de P e B se escreve M. Isso. Mas a gente sempre escreveu assim. Até hoje, né? Aceitou e pronto, acabou. Pois é. O P e o B são consoantes bilabiais. Podem perceber que a gente encosta aí os nossos lábios superiores e inferiores ao falar. P e B, né? E M também é uma consoante bilabial. O N não. O N é uma consoante palatal. O palato é o nosso céu da boca, que é quando a gente encosta a língua no céu da boca para falar. Ó, N. Todo mundo em casa agora vai falar N. N. Então, quando a gente junta, por exemplo, a palavra também, é muito mais fácil para o nosso corpo utilizar o M e o B juntos, porque são duas consoantes bilabiais. Então, é por isso que o M é antes de P e B, e não o N, né? Tem uma questão aí até quase biológica, física, né, com relação a isso. Então, quando a gente aprende, gera um significado muito mais emocional, muito mais importante. Quando que a gente vai esquecer disso agora? Agora você já sabe por que escreve antes. E é interessante, sim, pelo menos eu sou um cara muito curioso, né? Sim. Então, assim, quando eu sei qual é a história por trás, se torna tem mais sentido. Sim, pô, que legal. E aí é de tudo, né? Às vezes você tá numa trilha de cachoeira, você tá no museu, né? Então, você ganha vida aquilo, né? Então tem mais sentido e parece que fixa mais. Ganha uma decoração, um enfeite. Olha aí o decorar, né? Como a gente pode ressignificar isso para transformar o conhecimento mais definitivo. É isso aí. Não assista esse programa. Hoje um papo muito bacana com a amiga professora Lúcia de Fátima do projeto Português de Letra. Já segue @Português de Letra, que a professora é fera. Ô, professora, como é que surgiu então o Português de Letra? O Português de Letra, ele surgiu dessa minha vontade de ultrapassar os limites da sala de aula. De dar aula sem ser entre quatro paredes, sem ser necessariamente numa escola, num cursinho. E também da individualidade. Eu acredito muito no ensino coletivo, mas eu acredito mais ainda na transformação individual. Quando a gente lida com um aluno, que a gente aprende, ele vira ali o nosso objeto de estudo mesmo. A gente aprende a história dele. É quase uma sessão de psicologia mesmo, de terapia ali, né? Quando a gente aprende a história dele, quando a gente aprende o formato que ele consegue se desenvolver melhor e a gente utiliza disso para trabalhar a linguagem dele, é uma coisa que é invencível. Verdade. Virar algo invencível. Então, o português que é pra de letra, vida, né? Que é para a vida. Então, o português de letra ele surgiu com esse intuito de trabalhar a individualidade do aluno, utilizar o método português de letra, que é um método de aprimoramento e aprofundamento do ensino da língua, do aprendizado da língua, mas voltado para o seu objetivo principal. Seja esse objetivo passar numa prova, né? A maioria consegue aí tem esse objetivo como o principal, mas com o tempo ela vai descobrindo que aquilo serve muito mais do que para isso, né? Eu costumo dizer que você não tem de aprender português porque você é concurseiro, você tem que aprender porque você é brasileiro, porque você é falante nato. É para vida, como dessa você falou, língua. eu gostei, é para vida, né? É para vida. E aí o português de letra foi expandindo, né? Além dessas mentorias individuais que eu ofereço para a sua comunicação diária, seja ela qual for, para a sua profissão. Eu também utilizo consultorias, eu sou especialista em revisão de textos, a minha pós-graduação é em revisão textual, então eu ofereço trabalhos de consultorias de revisão de livros e de trabalhos acadêmicos também. E consultorias para empresas de modo geral, né? O Português de Letra, ele inicia com uma palestra para que as pessoas entendam realmente qual é o método e a partir disso a gente vai bifurcando e trabalhando ali caso a caso, processo a processo com a língua portuguesa para que a pessoa se desenvolva
e tire de letra. Vamos que vamos. Professora, redação. Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade com a redação, esse bicho, né? De sete cabeças, né? Que as pessoas pensam. A redação, ela precisa de um tempo, né? E tudo aquilo que precisa de tempo, precisa de disposição. E quando você olha aquela folha em branco, o mais difícil é começar, né? Os alunos sempre dizem isso. Eu não sei por onde começar. Tanto a redação, assim como qualquer outro tipo de aprendizado, você precisa respeitar uma técnica, uma estrutura, né? Então, quando você não consegue assimilar bem uma técnica, você precisa ver qual seria a estratégia para mudar aquela técnica e trabalhar de uma outra maneira. Então, por exemplo, quando eu ensino redação, eu não ensino a introdução primeiro, eu não ensino o desenvolvimento depois e a conclusão por último. Não. Eu trabalho da forma como a nossa mente trabalha. Por exemplo, se eu disser assim, Tiago, vamos falar sobre fome. A primeira coisa que vem à sua cabeça não é uma introdução. A primeira coisa que vem à sua cabeça são as coisas voltadas aos argumentos sobre a fome. Por exemplo, a fome no mundo, o como ela é comum, o como, infelizmente, a gente tem esses noticiários até hoje com relação a isso. Então, você tem aí os seus dados, os seus argumentos. Tudo isso foi uma tempestade de ideias que você teve. Então, essa tempestade de ideias, ela vai servir em algum momento na sua redação. E não vai ser na introdução. Por quê? Porque na introdução você oferece o conceito daquilo, né? De alguma maneira. Então, peraí, vamos calma. Essa aula é importante. Essa é importante. Vamos lá. Então, você estava para começar pelo meio. Pelo meio, exatamente. Por que a gente precisa começar pela introdução? Se ela fica muito mais rica quando a gente consegue costurar. Porque o assunto principal está no meio, né? O assunto principal está no meio. Que é o desenvolvimento, né? Mas não deixa de ser importante a introdução. Não, com certeza. Mas é uma estratégia legal para você construir tudo. Com certeza. Essa redação, né? Quando o aluno fala não sei por onde começar, e você vira para ele e fala o que você pensa quando você escuta essa palavra, ele vai saber te dizer. Então, ele sabe por onde começar. Verdade. Ele só não sabe começar como sempre ensinaram, que é pela introdução. Então, a palavra texto, a história da palavra texto vem de tecido. É uma costura mesmo, o texto. Então, quando você pega essas suas ideias, colocou ali no seu desenvolvimento, a partir daquilo você concluiu, né, oferecendo aí uma solução para aquele problema que você deu, né? Por exemplo, a gente utiliza o tema fome, você colocou os seus argumentos. Ao final, na conclusão, você oferece algum tipo de proposta de intervenção para aquilo, né? Para que resolva aquele problema. Depois disso, você vai introduzir. Por quê? Porque o leitor da sua redação, ele precisa ser conquistado nas primeiras linhas. Então, ela tem que ser feita de uma forma muito bem costurada com o seu tecido, muito bem costurada com o seu texto. Então, quando você colocou seus argumentos, concluiu apresentando aquela solução, você define na introdução já introduzindo, apresentando o que você vai dizer de uma forma muito mais linear, muito assim, mais natural. Por favor, veja essa redação com muito carinho, muito amor. Acredito que você vai aprender muita coisa aqui. Aí não pode. Mas é mais amor, e tem mais amor na redação, professora. Mas é porque aí é muito pessoal, né? O corretor, ele precisa ser neutro, ele não pode trabalhar nesse emocional. Vendo? Não é tão simples assim. Tem que estudar mais, meu jovem. Tem que estudar e tem que aprender essas novas formas, essas novas estratégias, né? De você consumir o conteúdo e praticar. Como é que funciona para você? Tem aluno meu que consegue desenvolver uma redação com introdução, desenvolvimento, conclusão tranquilamente. Tem outros que não conseguiam até a tempestade de ideias. Depois que fazem isso, e é interessante que assim, o que é bacana é que a pessoa sabe, mas ela não consegue transcrever isso em palavras, Sim. né? Ou organizar isso de uma forma que vai chamar a atenção do outro, como você falou, né? Isso. E aí tem uma coisa bacana, conclusão. A gente também acha sempre conclusão coisas positivas. Uhum. E nem sempre, né? Eu lembro que minha esposa estava fazendo uma pós, que é na área de web design, e ela fazendo uma pós, e aí acabaram que eles fizeram um estudo de caso e o resultado não foi positivo, no sentido de resultado, Sim. mas foi positivo no sentido de aprendizado. De reflexão. Que eu falei assim, exatamente, que assim, o objetivo de um case é exatamente esse. Né? De uma monografia é o quê? Você vai ter uma ideia, você vai no final validar se é verdadeiro ou não. Sim. Então, assim, não quer dizer porque um final é ruim, no sentido de sentimentos, né? Que é bom.
Com certeza. Não é verdade? Então também tem certeza. muito essa questão. E aí tem um filme que eu acho muito bacana, cara. Eu assisti esse filme umas 3, 4 vezes, que chama-se Os Grandes Desafios. Eu acho que é esse mesmo, Os Grandes Desafios. Porque na década de 40, não sei se ainda é assim, né? Na década de 40, nos Estados Unidos, tinha os grandes debates. Que legal. As escolas debatiam uma com a outra. Uhum. E aí ia pra frente, cada um tinha uma ideia, por exemplo, o saneamento básico. E aí tinha que debater. Então, assim, era muito bacana, porque fazia essa busca do cara conhecer. E aí eu lembro que teve um debate, e o cara falou assim, por que você perdeu, né? O cara falou assim, não entendi, não sei por quê. Como assim? Pô, você pode ter usado, você falou do presidente e não validou, porque o cara que tem mais informação é o presidente. Uhum. Porque a ideia era também você criar um argumento com mais consistência para validar. Então, era uma coisa que acontecia lá, não sei se acontece, mas era muito interessante, achei muito legal. Legal, esse filme gostei. que fala sobre isso. Porque estimulava o cara a falar, se comunicar, a buscar o conhecimento, porque eu só vou debater com você, tem que ter conhecimento, né? Com certeza. Então, e sempre aprimorar isso, né? E gerar reflexão, né? Exatamente. E outra coisa, a gente tem que começar a entender que o português, gente, é todo dia. Sim. Né? Você faz todo dia uma redação, você vai aprimorando, vai aprendendo, você Exatamente. vai, né, decorando, né? Mais ali fazendo seus enfeites emocionais. E é o todo dia mesmo, né? Todo dia, toda hora você vai aprendendo, vai, pô, legal, vou usar isso aqui, vou usar. Começa no simples, vai aprimorando, ganhando confiança. É tão encantador quando você aprende por que você utiliza essa palavra e não outra, né? Esse problema mesmo que você falou, às vezes a pessoa pensa muito, mas não consegue falar aquilo, não consegue passar para o papel. Isso tudo é treino, isso tudo é extensão de vocabulário, né? A partir do momento que você consegue ler mais, treinar mais a sua escrita. E quando eu falo treinar, não é ficar 4 horas por dia escrevendo, não. É no seu WhatsApp mesmo, na resposta para o seu namorado, para o seu amigo, para o seu familiar, no grupo da família, né? Quando a gente aprende uma língua estrangeira, a gente quer transformar tudo para aquele ambiente. A gente começa a ouvir músicas naquele sentido. Então, por que não dar esse valor, né? Aprender a prestar mais atenção e valorizar mais a nossa língua mãe. Eu tô feliz pra caralho que eu tô aprendendo aqui. Eu acho que eu fosse na prova eu tirava uns 8. Eita, moleque, o pai ia ficar feliz demais. E você que tá aí, se inscreve, compartilha, comenta. Vem pra cá que o papo é muito bacana. Ô, Wagner, joga essa aqui, ó, pra ampla aqui, grandona, aqui, pra gente ver a professora. Pessoal, quero falar um pouquinho agora do nosso, que é o local que estamos gravando, nosso podcast, que é o Despluga. É você que é professor, você que quer gravar sua videoaula, você que quer gravar seu podcast, o melhor lugar em Brasília é aqui no Despluga. Cara, uma iluminação bacana, microfone bacana, captação de áudio bacana, tudo bom. Espaçoso. O professor falou espaçoso, tá vendo? Então, procura o Despluga aqui, eu vou deixar o telefone da Mari depois no rodapé também, vou deixar o contato da professora também, o Instagram dela também, segue, vamos dedicar, que a gente tem que... Corta pra aquele, vamos, gente... investimento. A gente só vai evoluir se a gente, aprender, expandir nossa consciência e principalmente praticar. Não tenha medo de praticar. Eu venho aqui, eu cometo um monte de erro, mas eu vou continuando, vou melhorando, porque é um processo continuado. Eu achei muito bacana quando você fala para a vida, porque é para a vida. Você nasce falando português e vai morrer falando português e outras línguas também, mas sempre vai falar português, né? Sim. Então que se a gente possa dedicar a isso mesmo. E outra coisa, não tem idade, não tem limite. Meu pai não sabe. Meu pai foi um cara muito sábio, fala estuda, né? Então, assim, mesmo que ele não tinha estudo, mas ele entendia que uma forma da gente poder evoluir e crescer como seres humanos, num relacionamento melhor, é aprendendo a língua, né? E outra coisa importante, né? Leitura, né, professora? Sim. O brasileiro lê muito pouco, né? Lê pouco, infelizmente, Tiago. Mas eu acho que a forma como a gente lida com a leitura, ela também precisa ser um objeto da nossa reflexão, assim, né? Se eu te convidasse para um jantar, vamos supor que você não goste de uva passa. E aí eu digo, olha... Quem gosta de uva passa? Eu não gosto. E aí eu vou e ofereço a você um arroz com uva passa, um feijão com uma salada com uva passa. E aí, quando a gente for para a sobremesa, é um sorvete de rum com uva passa. Você vai me dizer que não gostou do jantar ou que não gostou da uva passa? Você não gostou da uva passa. Só que a pessoa fala que não gostou do jantar por causa da uva passa. Isso, exatamente. Foi por causa disso, né? Então, muitas vezes, quando a gente se coloca diante da leitura, a gente não gostou do autor, a gente não gostou do gênero, a gente não gostou do estilo, a gente não gostou do livro. Não é da leitura, não é do jantar em si. Então, a gente pode trazer aí outros ingredientes para a nossa leitura de uma forma que ela seja mais saborosa, assim como o jantar.
né? Então, eu sempre falava para os meus alunos assim, olha, se você não gosta de ler os clássicos, não tem problema, mas você precisa saber o que aconteceu. Você precisa saber da história daquele livro de alguma maneira. Então, se você não quer ler Dom Casmurro, tudo bem, mas você precisa saber o que aconteceu ali, porque o clássico, ele não é clássico à toa. Ele precisa ele claramente tem ali algum segredo, algo que você precisa ler para entender o que é. Só que, ao mesmo tempo, se você não gostou de ler aquele tipo de livro, mas você parte para uma leitura que te atrai mais, por exemplo, você gosta de jogos, tem livro sobre tudo. Você gosta de futebol, Star Wars. Você gosta de Star Wars, você gosta de música, tem livro sobre tudo. É impossível você não gostar de uma biografia de um cantor que você admira. Então, quando a gente fala, eu não gosto de ler, é uma coisa que a gente precisa refletir, essa afirmação. Será mesmo que você não gosta de ler ou você não gosta do que você leu até hoje, né? Ou a forma, né? Porque assim, eu tinha uma época que eu lia muito sobre administração, tava focado, eu falei, peraí, eu não tô adquirindo conhecimento, tô aprimorando, quero adquirir conhecimento. Então vamos ler sobre isso aqui? Exatamente. E aí vamos juntar isso. Então assim, tira isso, né? Porque é clássico, não, vamos ler. O que eu posso aprender? Eu quero história. O que eu posso levar para minha vida? Né? O que vai mudar? E trazer aquilo para o seu ambiente mesmo. Eu trabalhei com alunos do 9º ano e a gente precisou ler clássicos ali de Machado de Assis. E muitos ali torceram o nariz, né? Porque não queria, o livro era muito grosso, enfim. E aí eu trouxe aquilo para a realidade deles. Qual era a realidade deles? A rede social. Então eu falei, olha, tudo bem, a gente até... Tudo bem, não precisa ler. A gente utiliza assim, não precisa ler. Mas é claro que ele vai precisar ler, só que de outra maneira. E aí eu dizia, olha, você não precisa ler o livro. Você só precisa fazer um Instagram com todas as características de um personagem desse livro. E aí ele pegava, vamos pegar aqui uma personagem bem polêmica. A tecnologia com a leitura, né? Ao nosso favor, né? E aí ele utilizou, vamos pegar um personagem bem polêmico, uma personagem bem polêmica de Machado de Assis, da Capitu. Né? Capitu tem uma polêmica em volta dela, se Capitu traiu ou não traiu. Então, para ela fazer um Instagram da Capitu, ela precisava saber como a Capitu se vestia, ela precisava saber qual era a personalidade dela. Que anos passou aquilo, né? Em que ano se passou aquilo, quem seria a Capitu hoje em dia, quais seriam os traços de personalidade dela hoje, né? E para isso ela precisava ler. Então, os meus alunos do 9º ano, eles engoliram o livro. Porque é apaixonante, professor. Você começa a ler, você começa a apaixonar. Porque eu não sei você, igual eu falei, eu acho bacana quando eu começo a entender por que você quer copo. Sim. A origem faz mais sentido, você ter mais um tesão, né? Porque você, pô, que legal. Né? E você adquirir isso. Igual a gente tá falando aqui do decorar, né? Sim. Você começa a usar isso no seu dia a dia, no falar, no escrever, no se pronunciar. Você começa a entender, né? Pô, eu tô com um público que, igual eu falo, a comunicação, a primeira coisa é comunicar algo. Sim. Então não é o que eu falo, é o que o outro entende. Então, quando o outro entende aquilo que eu falei, é fantástico. Por quê? A gente não vai ter conflitos. Conectou. Exatamente. Né? E tudo que se conecta, prospera. Prospera, é verdade. Né? Então, muitas vezes falta isso, a ruptura, né? A Sim. forma, o jeito. Então, assim, é muito bacana isso. E eu acho que a gente tem que dedicar mais mesmo. Com certeza. certeza. A se compreender, a olhar para dentro, né? Olhar para dentro, a gente falou no começo, né, da PNL, né, que é a programação linguística. É através da fala. Isso. Eu mudo através da minha linguagem, né? O meu modo de pensar. Por meio disso você consegue alcançar, assim, muitos patamares. É importante você saber aonde você quer chegar e também ter essa consciência de que você consegue ser melhor, né? Você consegue desenvolver a sua linguagem sendo uma pessoa melhor. E o autoconhecimento, quando você fala assim em se conhecer, isso é muito importante para a leitura, porque quando você se conhece, você sabe do que você gosta. Então, mas você tem a aberto para outras expectativas, né? Para aprender, né? Exatamente. E quando você se conhece, você sabe o que vai te interessar. Verdade. Então, não necessariamente você precisa ler o que todos estão lendo. Você precisa ler o que te interessa, o que faz sentido para você. E a partir desse hábito, você desenvolve aí todos os benefícios que a leitura te traz, né? Então, é um convite, assim, àquelas pessoas que dizem que não gostam de ler, né?
como eu fiz a analogia aqui com o jantar, então aceitem o convite da leitura, assim como você aceita o convite para um novo jantar que não tenha uva passa, então uma leitura que não tenha aquele autor, aquele gênero, aquele estilo do qual você não gostou, mas que você pode se interessar a partir do momento em que você se abre para um novo tipo de conhecimento e aprende que aquilo faz sentido com o que você acredita, com o que você gosta. E só depende de você. Eu falei, joga a sementinha aqui, você faz sua parte aí, né? A gente começar a entender que é sobre você. Sim. Não, uma coisa que eu aprendi em 2023, mandar um abraço para minha amiga Thais Kaif, que fez um programa, eu fiz uma mentoria com ela de reprogramação mental. O que eu tirei foi isso, autorresponsabilidade, só depende da gente. É o começar, é o errar, é o fazer, é o corrigir, é estar aberto para ouvir as pessoas, é entender que o ponto de vista do outro é um ponto de vista, o que é seu, o que é do outro, mas isso só vem através de conhecimento, de leitura. E principalmente, é aprender e praticar. Aprender e praticar. Que é aí que você vai aprimorando. E trocar. Vai né? Trocar, com certeza, né? Professor, agora uma pergunta íntima, agora também reta final do nosso programa, o Fagner, com F, igual cantor, porque qual é o nome da sua avó? A Dona Divina botou o nome dele de Fagner. Cara, que ela tem um bom gosto, né? Podia ser Michael Jackson. Tá vendo? Não pode reclamar. Agradece, né, professora? Professora, vamos lá, tu tá no WhatsApp com um gatinho lá, conversando. Aí tem um erro de português. Já desanima? Olha. Eu já levei toco por causa disso. Mas voltando pra cá. Não é o principal. Não é o principal. Mas faz diferença, né? Faz diferença, sim. Assim como faz em qualquer tipo de em qualquer pilar. Fiquei tímida. Eu não costumo falar sobre isso. Mas é porque eu acredito que existem vários pilares, né? Em todos os pilares, profissional, pessoal, tudo isso conta a língua portuguesa. Mas quando você conhece alguém, esse não pode ser o primeiro pilar, porque eu acho que diante de tantos desvios de caráter que a nossa sociedade enfrenta, os erros de português são os mais fáceis da gente contornar. Se a pessoa quer aprender, né? Exatamente. Então, ali, você tem algo que pode ser mudado. E aí você falou uma coisa que... Não é algo que eu descartaria. Não, você falou uma coisa agora que deu um insight aqui na minha cabeça. Porque também as pessoas, elas têm um mau olhar para quem fala de forma correta. Sim. Que acha que está sendo manipulado, né? Estão manipulando, picareta, né? Fala bem demais. Eles também tem esse preconceito, né? Também tem esse preconceito inverso, assim, né? Daquele ultra formal. E realmente as pessoas não ajudam muito quando elas utilizam os termos a mesóclise, por exemplo, né? Que é quando eu falo... Mesóclise, gente. Que é isso, professora? Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Em vez de dizer, vou te falar, eu falo falar-te-ei. Gente, quem fala assim? Não tem, né? É o Lorde. Não dá. Cara do céu. Do século XVIII de Londres, né? Mas isso mais afasta do que aproxima, né? Então, se eu tiver entre um gatinho que tem o erro de português e outro que usa mesóclise, eu prefiro o do erro, porque eu acho que eu vou conseguir contornar melhor. É isso que a gente tem que começar a entender, né? Tem coisas que dá pra corrigir. Se a pessoa querer corrigir, né? Com certeza. O caráter não, aí é complicado. O caráter não dá, é inegociável, né? Então, se a pessoa ali tem... Se o desvio dela é na gramática, então tá tudo certo, a gente consegue. Porque também ela é professora, fica fácil, né? Ainda vai ser mais útil. Vamos mentoria, né? A professora, né? Investimento bom pra caramba, né? Cara, que papo gostoso. E pena que tá na reta final, professor. E eu tô muito feliz de receber você aqui. Também. Eu confesso que eu preciso estudar mais, aprender mais. Vamos tirar o português de letra comigo. Não, com certeza. E fica esse insight para quem está nos assistindo, né? Sim. Tenha coragem de fazer, tenha coragem de investir em você. Com certeza. Mas você falou, às vezes é oportunidade, às vezes é relacionamento, tô falando sério. Sim. Né? Tem gente que já é o contrário, esse cara fala errado, não sei o que e tal. E às vezes é uma grande pessoa, às vezes faltou, né, o buscar, faltou uma oportunidade. Mas quem cria a oportunidade somos nós. Olha, nós falei certo, né? Eu falo a voz, mas somos nós, né? E é isso, é botar em prática. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. E é até estranho, né? Porque a gente está num país que se fala português e... Né? Toda hora tá reforçando a importância de falar. Mas isso que é apaixonante, porque é uma coisa que a gente nunca né? para de aprender, né? Todos os dias a gente pode aprender uma palavra nova, algo que está sendo utilizado de uma maneira diferente, enfim. É bem apaixonante, porque não acaba, né? Verdade, não tem fim. É muito bom. Professor, então vamos lá, o seu livro preferido? Meu livro preferido, eu vou falar um dos mais recentes, que é o Tudo é Rio.
Tudo é Rio. Da Carla Madeira. O que fala esse Tudo é Rio? Ele é maravilhoso. Com acento de ser. Muito bem. Aprendi que a pessoa com acento. O Tudo é Rio, eu gosto muito de falar da autora primeiro, né? Eu sempre pesquiso um pouco mais sobre ela para me interessar, para ver se realmente vai fazer algum sentido. E ela passou muito tempo escrevendo esse livro, se eu não me engano, foram 10 anos. E aí ela... Como é que é? 10 anos? Ela escreveu, engavetou, depois desengavetou Que bom, hein? Estudou de novo, acho que foi 10 anos mesmo. E aí, quando ela lançou, de fato, ela mudou algumas coisas que ela tinha escrito antes. E é um livro de vida real, né? Eu não sou da ficção. Eu gosto também de biografia, essas coisas legal. Por mais que seja uma história, né? Que não seja um fato em si, mas é algo que a gente sabe que acontece. Então, sem dar muito spoiler, é uma coisa que te traz para a realidade. Eu não sou muito do lado romântica. Eu sei que muitas vezes eu passo uma imagem contrária a isso, mas eu gosto mais da realidade em si. E ele é um livro que traz muitas dores, muitas coisas voltadas para uma história sem escolhas, sabe, de vida. E, ao mesmo tempo, traz aquela leveza de que tudo é Rio, tudo passa, né? Fluxo, né? É o fluxo. E ela consegue trazer isso de uma maneira muito brilhante, assim. O tipo de escrita dela, ele convence, prende mesmo. E você começa a se identificar com algumas coisas e sente até um próprio alívio com as suas dores, porque você consegue identificar ali momentos que você passa por uma tribulação e existe ali um contorno. E é bacana, né? Assim, a gente também eu falo assim que a gente tem que ter coragem de fazer projetos a longo prazo. Sim, sim. Você vê 10 anos, né? Porque você me o ano que vem, não, seja corajoso, faz um projeto de 4 anos, 5 anos. Porque você vai entender que a vida é isso, né? O plantar e colher. É a longo prazo, não é a curto prazo, não é agora, né? Exatamente. E ela, durante esse tempo, ela teve muitos insights, assim, e ela ia aprimorando aquilo. Ela não tinha a menor pressa, né? Talvez por isso seja tão bom. Né? Ela não tinha aquela pressão da editora. Hoje, infelizmente, eu trabalho com revisão de livros, né? Então, infelizmente, essa pressão, essa pressa mesmo de... Você sabe ali que o autor, ele tem um potencial enorme, mas... por conta dessas pressão, por isso que eu falo, tem que desacelerar, professora. Tem que desacelerar, até para entregar mais, né? Qualidade, Qualidade, é isso. Então, professor, fica à vontade. Eu já vi que você fala bem, marqueteira, né? Vende seu peixe. Olha para essa câmera aqui, vende seu peixe. Olha, eu quero te convidar a fazer parte do Português de Letra, a tirar o Português de Letra junto comigo, a utilizar a sua comunicação ao seu favor em qualquer pilar que você desejar, seja profissional, seja pessoal, sempre um vai estar ali ajudando o outro, certeza, né? Não tem como ser uma coisa completamente separada aí. Então, eu te convido a fazer a mentoria Português de Letra, encaminha lá no Instagram um direct, @Português de Letra, diga que você quer fazer a minha mentoria, diga que você assistiu ao programa, não assista esse programa. E aí a gente dá até um desconto, né, Thiago? Por que não? Né? A nossa parceria aí desde a rádio. Então a gente trabalha nisso e aí você vai ser o meu objeto de estudo. A partir disso, eu vou conseguir identificar os seus vícios de linguagem, tudo aquilo que você precisa aprimorar para falar da melhor forma possível, para escrever da melhor forma possível, sem deixar de ser você, sem perder a sua identidade, sem perder o seu perfil, né? A gente não precisa ser ultra formal o tempo inteiro. A gente pode ser, sim, muito despojado, muito descontraído, mas sem deixar de errar a gramática, sem deixar a gramática de lado, sem deixar de escorregar na gramática. Não faça isso. Você pode, com certeza, ser quem você é, aprimorar os seus conhecimentos e alcançar os seus objetivos da melhor maneira possível, respeitando a gramática, o correto, falar corretamente, o escrever corretamente, o ler e interpretar corretamente, e assim você conseguir alcançar patamares ainda maiores. Afinal de contas, tirar o português de letra é o mínimo que esperam de nós. Tá vendo? Por isso eu tô falando para você, invista na sua saúde mental, né? Quem é profissional que está nos assistindo, dono de empresa, paga aula para os seus vendedores aprender um pouquinho mais sobre português. Você vai ver que você vai fazer vendas mais qualificadas, né? Com certeza. E é o seguinte, eu tenho uma forma de a gente evoluir, gente. É isso aqui, ó, abrindo essa caixinha aqui, colocando, aprimorando, melhorando, e é o dia a dia, né? Aprendendo e desenvolvendo. Professora, foi um prazer enorme ter você aqui, falar um pouquinho sobre a língua portuguesa.
vou ter que aprender um pouquinho mais. Eu Muito obrigado, agradeço, tá? Thiago, te agradeço muito todo o carinho com o meu trabalho, toda a confiança que você teve desde o nosso primeiro contato, né? Eu acredito que nada é por acaso. Então, que bom que a gente se conectou. Muito mesmo. grata por esse convite. Espero que a gente tenha muitas outras Vai ter oportunidades juntos. Vamos criar aqui um quadro de livros, né? Quem sabe, se tu animar. Quem sabe? De vez em quando faz aqui uns livros aqui e tal. Sim, e aí Já a gente ficou pode insight. discutir sobre eles. Com certeza, olha né? aí. Mas tem que falar antes pra me poder ler, né? Senão eu vou ficar viajando na maionese. Mas já ficou uma dica bacana. Gostei do livro, até eu já procuro já. Tá ótimo. Tudo é rio. Olha, é coisa bacana, né? Pra sua vida isso. Na tua vida tudo é rio, cara. Esse fluxo aí, ó. Né? Aprender os obstáculos, Sim. se moldar, se adaptar, evoluir, cortar aí, tá? Pessoal, foi mais uma edição do nosso Não Assista Esse Programa. Hoje foi com o nosso bate-papo com a professora Lúcia de Fátima do nosso projeto Não Assista Esse Programa, ó. Arro, energias positivas e até o próximo encontro, meu jovem. Obrigado. Tchau.